Fala, meu confrade. Ô confrade, não tá gravando mais um vídeo aí? Ô confrade, o que você tem pra falar, hein? Desse conflito aí que já se arrasta aí por quase um ano e meio aí entre Israel e Palestina. Já chegou a gravar um vídeo no canal aqui. A gente dá uma atualizada aí nas informações aí, meu confrade. Saudações, confrades. Primeiramente, a gente aqui defende a Palestina livre, não é? E é impressionante como em todo esse período de um ano e meio, daqui a pouco 2 anos, de conflito, que na verdade não é um conflito, é um genocídio do povo palestino, é o avanço de Israel para a faixa de Gaza cada vez mais, e o mundo inteiro já está sabendo disso. Hoje em dia a gente não está no início do conflito onde a gente podia falar o que vai acontecer. Não, a gente está vendo a olho nu o que está acontecendo. Israel impondo a sua política genocida, sionista, que é o seu plano ideológico de governo. Porque assim, ô confrade, como você comentou, no início, lá quando iniciou-se, aparentemente as pessoas acharam que isso era só uma retaliação de Israel com Hamas, devido à questão lá de que eles sequestraram algumas pessoas, né? Quer dizer, resgatando as pessoas, praticamente daria se encerrada a questão. Era a narrativa. A narrativa. Só que nós, no canal aqui, nós sempre falando que o que estava por trás não era isso, era outras coisas, como você está mencionando aí. Né? Na verdade, o que está sendo imposto à risca é a ideologia sionista, não é? É tomar o território do palestino. O palestino não vai ter nenhum território ali. E Israel vai se beneficiar das riquezas também que tem ali, além de aumentar os seus assentamentos, não é? Conforme já vem aumentando, e não vai ficar restrito à Palestina. Agora na Síria a gente tem um novo governo, não é? Um governo terrorista, que estava ligado a grupos terroristas lá atrás, a Al-Qaeda, ao Estado Islâmico, e ele está sendo recebido aí com abraços por presidentes ocidentais como Trump, como Macron. Ambos aí estão defendendo a retirada de sanções econômicas da Síria, não é? Para você ver como que o jogo político e econômico ele é de interesse, né, confrade? O Israel está avançando em Palestina, já está atacando o Líbano, já tem a Síria praticamente na mão, porque mudou o governo, não tem resistência nenhuma. O cara já está sendo coagido a fornecer toda a riqueza da Síria ali, questão de gás, petróleo. Quer dizer, é mais do mesmo, é a briga também pela energia. Né? É importante também denunciar que o governo sírio atual, do terrorista Al-Julani, né, o nome dele, acho que é o Julani. Ele persegue hoje as minorias alauítas, que era da mesma religião ali, do braço do Islã, do Bashar al-Assad, não é? Que é um povo que está ali há muito tempo, não é? E nada acontece, não é? Por quê? Porque o camarada ele está comprometido economicamente no cenário internacional. Então, desde que o camarada entregue o país, aceite ali diretrizes do Ocidente para a Síria, ele pode fazer o que ele quiser contra os opositores políticos. O assassino do Benjamin Netanyahu, ele está procurado no Tribunal Penal Internacional, não está? Ele foi para os Estados Unidos conversar com Donald Trump, ele foi preso? Não foi, não é? Por quê? Porque ele está alinhado à Europa e ele está alinhado ao próprio Estados Unidos. Agora, se o Putin passar por algum país que também está procurado pelo Tribunal Penal Internacional, ele vai preso, não é? E ali tem realmente uma guerra no conflito Rússia-Ucrânia. A Ucrânia é sempre importante lembrar que ela está recebendo e recebeu muito dinheiro do Ocidente inteiro, da Alemanha, dos Estados Unidos, da França. E o apoio total. O apoio total. Né? E até hoje estão recebendo. Apoio militar, apoio de dinheiro, apoio político na narrativa, apoio midiático. É muito difícil uma mídia que mostre os dois lados da guerra. Agora, o Benjamin Netanyahu está ali lutando. Está lutando, entre aspas, contra um Estado que nem existe. A Palestina não é um Estado plenamente constituído. E ali barra ajuda humanitária e ninguém fala nada. Cadê o pessoal dos direitos humanos? Eu estava vendo ontem, tem um clube metido à esquerda na Alemanha, chamado St. Pauli,
que é de jovem burguês esquerdista, que está contra a Palestina, está a favor a Israel. Vê se pode uma coisa dessa. Ô confrade, você comentou aí, né? Agora, uma pergunta, por que esses países árabes ali em volta, você tem Emirados Árabes, Catar, tem a Arábia Saudita, né? A Turquia, tem Egito, você não vê nenhum desses países ali que, teoricamente, são islâmicos, né? E, teoricamente, são inimigos de Israel, assim, não dá apoio nenhum para a Palestina, não... Teoricamente, conforme você disse, ô confrade, teoricamente, porque na prática eles são aliados de Israel. O Emirados Árabes Unidos fez um acordo de livre comércio lá há pouco tempo atrás com Israel, não é? O Emirados Árabes Unidos está prendendo pessoas que se manifestem favoráveis à causa palestina, isso conforme ocorreu há pouco tempo. Você vê, parece loucura, né? Porque o cara que está dentro do Emirados Árabes lá, Unidos, né? Ou no Catar ou na Arábia Saudita, que ele venha se manifestar pela liberdade da Palestina, não deveria acontecer isso com o cara, né? Foi estudante, né? Não foi estudante? A população desses países aí que você mencionou, confrade, são sunitas, o palestino ele também é sunita, né? Então não tem o porquê não demonstrar um apoio árabe maciço, né? O único país ali que está apoiando os palestinos é o Irã, que é xiita, né? E também ali o grupo libanês Hezbollah, né? Que não por acaso os Estados Unidos aí tá pagando, se eu não me engano, 10 milhões de dólares para investigar o grupo Hezbollah aqui na Tríplice Fronteira, falando que o Hezbollah está aqui na Tríplice Fronteira. Mas o que está por trás disso, confrade? Realmente uma investigação ao grupo armado Hezbollah? Ou os Estados Unidos têm interesse em colocar todo o seu aparato de inteligência aqui no Brasil para espionar o Brasil, para ficar de olho nas negociatas ali que ocorrem na fronteira brasileira? Os Estados Unidos querem colocar os seus braços na América Latina. Essa é a grande verdade, não tem Hezbollah. Essa é a narrativa que tem que apresentar para a mídia. E como partidos direitistas americanófilos aqui do Brasil, da Argentina, do Paraguai, vão falar, realmente é por um bom motivo. Mas o fã do atrás das cortinas é outra coisa. É outra coisa. Os Estados Unidos sabem que aqui não oferece perigo nenhum, não existe isso. Então, confrade, esse conflito provavelmente vai se alongar e até eles conquistarem tudo. Daqui a pouco você vai ver as grandes empresas petrolíferas da América e da Europa colocando suas plataformas para puxar gás lá, porque o gás russo, né, você sabe que está sofrendo sanções lá, né? E a própria Alemanha está sofrendo um baque na indústria por causa disso, porque não tem energia. Né? Vinha 60%, se não me engano, da energia alemã era a russa, com a explosão lá daquele Norte Extremo, que fornecia gás, quer dizer, se reduziu mais ainda com as sanções que impõe, é menos gás ainda, quer dizer, eles estão tentando abrir uma nova rota de fornecimento de gás, sabe que é demorado, mas onde é que tem o gás? É ali. É ali. Confrade, é complicada essa situação. Ali, cara, a gente vive não só no Brasil, que é um país plutocrata, mas a gente vive num mundo plutocrata, onde a plutocracia sempre será beneficiada. Confrade, às vezes as pessoas, né, assim, às vezes as pessoas defendendo a Palestina, eles ficam até abismados, né? Mas como você vai defender a Palestina? É só terrorista. Mas eu convido essas pessoas, confrade, a lerem livros que falam sobre o sionismo. E aí, quando você terminar a leitura de um ou dois livros desses, você vai ver quem é verdadeiramente Israel. Pois e seja você protestante, porque aqui no Brasil também tem a ideia, o protestante tem que defender Israel. Eu tenho um livro aqui do Lutero, dos judeus e suas mentiras. Lá atrás, já o Lutero falando. O confrade, é puta de um livro, quem tiver acesso aí na internet para baixar pelo celular, PDF... É rápido, é uma leitura rápida. Deve ter acho que 30, 40 páginas. É pequeno, é bem pequeno. Tem a introdução, você tirando a introdução, deve resumir umas 25 páginas. É de uma leitura, assim, se você sentar na cama ali, em 50 minutos você lê o livro. Cara, é coisa fantástica o que o Lutero fala. E depois do Lutero vieram outros livros, né? Que tem muita coisa, se você precisar na internet é que você vai ver.
Então procurem conhecer. Só não precisa nem ler livro, coloca no Google sionismo, você já vai entender o que é a ideologia sionista que está por trás disso e que está por trás também do que alguns genocídios, eles são esquecidos pelo mundo. O genocídio que a Inglaterra praticou na Índia na Segunda Guerra Mundial, ninguém fala. Ninguém fala, né? Ali que matou um monte de indiano de fome, não é? Que colocaram os caras ali na linha de frente, não é? Do front para morrer. A gente tem também o genocídio armênio, não é? Perpetrado pela Turquia. E ele não gosta de falar. É muito pouco falado. Tem gente que nem sabe. Entendeu? Por quê? Porque ficam focando somente em alguns genocídios. O Holocausto. Beleza. Mas e os outros genocídios? Tem povos mais importantes que outros? Não. Entendeu? Vida é vida, meu camarada. E agora esse genocídio que está ocorrendo, Israel para com os palestinos, também está sendo ocultado. E não tem nenhuma desculpa referente aos genocídios antigos, porque esse genocídio que está ocorrendo, confrade, é no mundo globalizado. Talvez seja o único genocídio a ocorrer no mundo plenamente globalizado. Praticamente ao vivo, né? Onde você tem TV a cabo, rádio pirata, internet, canal de Telegram. Filmando ali, praticamente é ao vivo. Agora, vai você criar uma página no Instagram, no Facebook de denúncias, ou até mesmo no YouTube, de denúncias dos crimes que Israel está cometendo, a página cai. Porque eles têm aquela liga antidifamação lá, judaica, né? E aí os caras têm tentáculos no mundo todo. Pois é. É judiciário, é político. E tem também o assédio judicial, né? O cara bem pesado. O Breno Altman aí que está denunciando desde o início, ele que é judeu, né? E o camarada está sofrendo vários processos aí. Perdeu esses dias. E perdeu alguns. E aí ele recorre em outra instância. Inclusive ele tem livros sobre essa questão sionista aí, o Breno Altman. Ele lançou um livro. Ele lançou um livro e a própria liderança do PT, já que o Breno Altman é um camarada do PT, ele apoia ali líderes do PT, ninguém dá uma palavra em solidariedade ao cara, não é? Estamos com o Breno Altman, o que ele está sofrendo mas aí. Não fala, compadre, sabe por que não fala? Porque se falar, ele sofre represália do outro lado. Pois é, o Lula anda falando aí que não pode acontecer, mas não toma uma atitude. A África do Sul tomou uma atitude com relação a Israel. Vários países tomaram atitude. Eu acho que o próprio presidente da Colômbia também, se eu não me engano, tiveram alguns países, algumas lideranças que romperam relações com Israel. O Brasil precisa urgentemente romper relações com Israel. É engraçado você ver se a Europa se mobiliza tudo para romper as relações, né, com a Rússia, né? Sendo que a Rússia ali dá uma contribuição, uma parceria. Agora, você não vê essa mobilização da Europa para romper relações com Israel por causa dessa guerra. Por quê? Porque a gente sabe o que acontece por trás. Teve um deputado italiano que fez um discurso fenomenal que eu vi na internet para a primeira-ministra italiana falando: você não denuncia os crimes de Israel porque você está alinhada no mundo, nas relações exteriores com o Benjamin Netanyahu. Não é? Por quê? Porque tudo é interesse, confrade. É interesse político, é interesse econômico. Então, essas pessoas aí acabam ficando reféns dos interesses. Porque a Giorgia Meloni, que é uma pessoa dita de extrema direita, se ela romper, por exemplo, com Benjamin Netanyahu, ela vai se alinhar a quem? Tem poucos, né? Entendeu? Ela vai... Porque é muito difícil você romper com Israel, porque você vai para uma pessoa dita de extrema direita como ela, até um cara mais democrático como Macron, estão apoiando Israel, cara. Né? Agora a França parece que falou que ia romper relações junto com a Inglaterra se não deixassem o comboio de ajuda humanitária entrar na Palestina, mas todo mundo sabe que isso daí não vai para frente. Isso aí é só para dar mídia, mas não vai. Isso daí é para ter uma justificativa, não é só com a Rússia que a gente tá... Porque às vezes o cara ele fala essa coisa para dar uma justificativa pro eleitorado dele, às vezes está numa época de eleição ali na região, para governadora, para alguma coisa lá, o cara fala isso daí, mas não é verdade. O que na verdade daria certo são sanções.
enche Israel de sanções igual o Ocidente enche a Rússia, enche o Irã. O problema acho que também é o seguinte, muitos desses europeus aí que estão nos grandes cargos, eles têm descendência lá do... E o grande problema é que quando começou a guerra com a Rússia, a Europa confiscou bens de empresários russos que não tinha nada a ver com o governo russo. Iate, dinheiro, o dono do Chelsea, que era russo, teve que vender o clube a preço de banana. Os caras fizeram uma mobilização. Agora, se você fizer isso contra um israelense, é antissemitismo, meu irmão. É antissemitismo. É a releitura do nazismo. Já se esconde atrás da bandeira do antissemitismo. Isso aconteceu há 75 anos, 80 anos atrás. Não podemos deixar isso acontecer. Não podemos. De novo. Tem que bloquear esse cara. Assim. É a mesma narrativa. A narrativa é pesada. E aí, aquele determinado presidente, primeiro-ministro que iniciou essa ação, vai ser o quê? Vai ser deposto. Vai ser difamado em todos os jornais do mundo. Basta aquele Kanye West que falou, né? Foi o Kanye West que falou lá? Ele fala muita coisa, né? Não, fudeu que ele foi... Então, ele perdeu o patrocínio, Perdeu e teve que pedir desculpa, se eu não me engano. Cara, ali é muito difícil. Por isso até que tem muita gente que não grava vídeo, não denuncia por esses assuntos. A gente tem vários canais aí de denúncias. Tem um canal que eu acompanho desde 2012. Eu sei, Cabeça de Ovo. Cabeça de Ovo. Rapaz, e aí eu fiquei observando isso. Aí um dia eu fiz um comentário e ele falou, assim... Ele sempre fala assim... Denuncia a elite, né? Aí ele não toca nesse assunto. Daí eu fiz um comentário e eu falei assim, rapaz, eu acho engraçado. Você não fala sobre o sionismo no seu canal. E nem o Olavo de Carvalho comentava. Nunca sobre comentou. Você entendeu, Confário? Então os caras sabem onde mexe. Sabe. Ele nem respondeu, ele deletou o meu comentário. O camarada é fácil ficar falando de Foro de São Paulo, Unasul, não é? Essas coisas aí, pô. Aquele exército revolucionário lá esqueci o nome. Libertação Nacional. Pô. Aí fala os bolivarianos, o médico cubano tá vindo infiltrado no Brasil. Vai lá e fala do sionismo, pô. Os caras são tudo do exército, vai tomar o poder, estão dando treinamento aqui. Guerrilheiro. Entendeu? Só que você, agora eu falei pro cara, por que você não cita isso no teu canal? Já que você tem uma audiência muito grande, você tem um conhecimento vasto, você sabe que isso. É porque o cara fica falando essas besteiras aí que não condiz com a realidade, por exemplo, de Cuba, de Coreia do Norte, de Venezuela, porque todo mundo vai deixar o cara falar, porque é besteira. Porque é o seguinte, compadre, na verdade, o cara que é alinhado com as ideias americanas, ele se alinha com Israel. Ele sai. Não Entendeu? tem jeito. Ele fica junto. Assim, o cara que defende o americano, ele defende Israel. Isso daí a gente tá tendo uma grande prova aí com o Donald Trump, porque os caras, o Trump é antissistema. O cara é o maior defensor de Israel que existe. O cara tá deportando e até prendendo gente lá nas universidades americanas por defender e apoiar a Palestina. Isso daí a gente está falando de um país que, entre muitas aspas, é a maior e o exemplo de democracia do mundo. E até os Estados Unidos só tem imigrante lá, compadre. Ele foi formado por uma grande imigração aí, né? De vários povos que foram para lá e formaram a sociedade americana. Aí o cara pega e você não tem liberdade de expressão, como eles falam que tem que ter. Não tem liberdade de expressão nenhuma. Então, você não tem desse assunto, compadre. E em país nenhum você tem liberdade de expressão sobre esse assunto. E na Europa é pior. Na Europa é pior, porque lá ocorreu a Segunda Guerra Mundial, lá tiveram os campos de concentração. Lá muito conteúdo que a gente tem acesso no Brasil, na internet facilmente, lá não tem. Livros, PDFs, lá não tem. Filmes, não tem. Porque lá é proibido você... Não vai qualquer renascer. coisa. Tanto que na Alemanha um clube, hipoteticamente de esquerda, que é o St. Pauli, tá contra a Palestina, tá a favor a Israel. Porque aquilo que você falou da bandeira, se você levantar isso, você vai falar, não, tem que inibir isso, porque isso vai renascer. Enquanto que a Lazio, que é um time historicamente ligado ao fascismo italiano, está prestando apoio ao povo palestino. Então, a política ela não é preto no branco, porque tentam transformar isso aqui na mídia. Quem acompanha a política pela mídia vai ver o pessoal fascista de extrema direita da Europa é contra a imigração árabe, são contra os árabes. Só que, na verdade, um time dito de extrema direita
tá apoiando quem? A Palestina, enquanto que time dito de esquerda tá apoiando quem? Israel. E o Benjamin Netanyahu é um cara de extrema direita. Então o que justifica isso? Ou seja, é cada um ali, cara, defendendo o seu interesse. Não tem coerência. Não tem coerência nenhuma. Vai se alinhando com os parceiros e os parceiros vão dando carta branca. Complemento ao episódio. Nós repudiamos a celebração oficial da Amizade Brasil-Israel.